Você já tentou ler sobre os procedimentos auxiliares da nova lei de licitações e ficou mais confusa ainda? Calma, hoje você vai sair daqui entendendo tudinho e quem sabe até explicando para alguém amanhã. Os procedimentos auxiliares são ferramentas previstas na Lei 14.133 de 2021 com o objetivo de conferir maior eficiência e economicidade aos procedimentos licitatórios. Estão previstos no artigo 78. 1. Credenciamento. 2. Pré-qualificação. 3. Procedimento de manifestação de interesse. 4. Sistema de registro de preços. E 5. Registro cadastral. Conforme o parágrafo 1º menciona, esses procedimentos devem obedecer a critérios claros e objetivos definidos em regulamento do ente. Então, o seu município vai detalhar cada um desses procedimentos em um decreto, por exemplo. Note que estes procedimentos não vieram para substituir as modalidades de licitação: pregão, concorrência, leilão, concurso e diálogo competitivo. As modalidades de licitação são formatos diferentes para adquirir bens diferentes. Veja na sua vida pessoal, a maneira como você escolhe onde você vai comprar o pão é diferente de comprar celular ou até mesmo como você vai comprar um carro ou uma casa. A modalidade de licitação varia neste contexto. Se trata de bens comuns, você vai usar o pregão. Se trata-se de bens complexos, você vai usar a concorrência. Se você quer selecionar um trabalho técnico, você vai usar o concurso. Se você quer vender algo, você vai usar a modalidade leilão. Ou se você quer buscar junto ao mercado a solução para aquele problema da administração, você vai usar o diálogo competitivo. Já os procedimentos auxiliares, que são objetos do vídeo de hoje, são instrumentos que vão te ajudar a realizar essas licitações, complementando ou até mesmo substituindo essas modalidades em alguns casos. Hoje nós vamos aprender a identificar a diferença entre esses 5 procedimentos auxiliares. E se você quiser que eu detalhe algum desses procedimentos, coloca nos comentários. 1. Credenciamento. Vamos falar em credenciamento quando você pensar que a administração pretende contratar todas aquelas empresas que tenham interesse. Isso mesmo, a administração pública vai fazer um edital, um chamamento público e todos aqueles que se credenciarem atendendo aqueles requisitos do edital serão contratados à medida que surja a necessidade na administração. A ideia é contratar esses credenciados mediante inexigibilidade de licitação. É inexigível porque você vai poder contratar todos. Não há necessidade de licitar, de selecionar apenas um licitante. Portanto, o processo de credenciamento é adotado quando não é viável ou adequado você realizar a licitação para selecionar apenas um fornecedor. Ao contrário, é interessante para a administração contratar vários, ou melhor, todos os interessados. É importante mencionar que o credenciamento não obriga a administração pública a contratar, mas se ela contratar, ela precisa fazer isso em relação a todos os credenciados. As hipóteses do credenciamento estão previstas no artigo 79, são 3. 1. Paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajoso para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas, ou seja, contratar várias empresas ao mesmo tempo. Trouxe um exemplo para vocês na área da saúde, quando é realizado um credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços clínicos de forma complementar ao SUS, compreendendo procedimentos de natureza diagnósticas, pelo período de 12 meses. Veja o que o edital diz, que ocorrerá contratação paralela e não excludente, com base no artigo 79, inciso 1 da nova lei de licitações. A administração vai contratar todas essas clínicas, todas essas pessoas jurídicas que façam esses procedimentos diagnósticos para atender às necessidades dos usuários do SUS. Ou seja, se o SUS não consegue fazer esses exames diretamente, ele pode fazer esse credenciamento e todas as empresas do município que fazem aquele exame podem se habilitar para serem contratadas à medida que a administração tenha necessidade de realizar exames nos cidadãos. A segunda hipótese é no caso de seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Neste caso, a administração vai credenciar várias empresas, mas quem vai escolher é o cidadão. Por exemplo, nesse edital visando atender empreendedores locais, a administração está realizando esse chamamento público de credenciamento de empresas que atuam dentro do programa de microcrédito Desenvolve Guaíba. É dizer, existe uma lei que permite que a administração subsidie empréstimos para microempreendedores, microprodutores rurais, empresas de pequeno porte. E neste caso, o critério da escolha de qual entidade financeira ficará livre escolha do tomador, do usuário, ou seja, a pequena empresa que participa daquele programa, que escolherá qual banco daqueles credenciados, qual agência, ela tem interesse em realizar um empréstimo. Terceira hipótese, em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da contratação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. O caso clássico aqui é a aquisição de passagens aéreas,
Por exemplo, para que o prefeito possa participar de um evento ou para que os servidores participem de um curso em outro estado. Nesses casos, como há grande variação dos preços praticados de acordo com a dinâmica do mercado, ou seja, o valor das passagens aéreas, dos voos oscilam muito, a administração vai olhar o preço do dia dentro daqueles credenciados. Como exemplo, temos aqui o credenciamento de companhias, agências de viagem e turismo, objetivando o menor preço no dia da cotação para aquisição de passagens aéreas e rodoviárias. O segundo procedimento auxiliar que nós vamos falar é o SRP, Sistema de Registro de Preços. Quem nunca ouviu falar na ata de registro de preços? Trata-se de um documento elaborado na seção do registro de preços. Esse procedimento é adotado quando a administração pretende registrar preços dos licitantes para contratações futuras de serviços, obras, aquisição ou locação de bens. Assim como lá no credenciamento você pensou que a administração vai contratar todas as empresas credenciadas, aqui eu quero que você pense registro de preço para contratações futuras. À medida que a administração vai precisando daquele bem, como por exemplo papel ofício, caneta, ela vai solicitando a entrega daquele bem. Nós temos 3 formas do órgão participar de um registro de preço. Como órgão gerenciador, que é aquele que vai organizar a licitação, vai soltar o edital, vai selecionar as empresas que apresentam o melhor preço. O órgão participante, que é aquele que vai receber o convite daquela secretaria que está gerenciando a ata. Esse órgão participante vai informar quanto que ele pretende contratar daquele bem naquele ano. Então, o órgão gerenciador vai somar os quantitativos que ele pretende contratar daquele produto ou daquele serviço, junto com dos demais órgãos participantes, por exemplo, as demais secretarias do município. E temos também o órgão carona, que é aquele órgão que não participou da licitação, mas ele vai solicitar ao órgão gerenciador que ele possa contratar daqueles preços que ele registrou, que ele já licitou. Ele vai fazer uma adesão àquela ata de registro de preços. E quais hipóteses você pode usar o SRP, Sistema de Registro de Preço? Ele é útil quando a administração precisa contratar aquele objeto frequentemente. Então, ao invés dela ficar licitando várias vezes, ela já registra o preço e à medida que tem necessidade, ela vai chamando aquele fornecedor para entregar aquele produto. Ou também quando ela quer receber de forma parcelada, não quer receber tudo de uma vez. Quando várias secretarias daquele município precisam contratar o mesmo bem. Quando não dá para estimar 100% do quantitativo que ela vai usar ao longo do ano. Ou seja, ela pode registrar de 100 sistemas de computadores e contratar só 90 no final. Porque ela não é obrigada a contratar tudo que ela registrou. A diferença entre o SRP e as contratações convencionais é que no sistema convencional, a cada necessidade, a administração vai fazer uma licitação, vai selecionar um fornecedor, uma proposta e vai fazer um contrato. No registro de preço, ela seleciona o fornecedor que apresentou aquela proposta mais adequada, mas para contratações não específicas. Então, ao longo do ano, ela vai firmando contratos diferentes, não específicos, tantas vezes forem necessários. Veja que aqui no PNCP sempre aparece se é registro de preços ou não. Trouxe para vocês aqui um exemplo do município de Terra Boa, no Paraná. É um registro de preços para uma eventual aquisição de materiais e medicamentos odontológicos em atendimento às unidades básicas de saúde. Veja, pode ser que você não precise que entregue 100 produtos odontológicos de uma vez, ou que você não saiba quantos usuários vão precisar daquele produto. Então, você registra o preço e, à medida que vai sendo necessário, você firma um contrato com a empresa. Uma outra hipótese aqui: fornecimento de material de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, você registra preço de vários itens, costuma ter vários itens mesmo, daquela mesma categoria, por exemplo, material de expediente, e conforme você vai precisando, você vai solicitando o número de canetas, número de cadernos e outros mais. Veja que lá no credenciamento, você não faz uma licitação, você faz um credenciamento e depois contrata mediante inexigibilidade de licitação. Aqui, no SRP, você vai utilizar uma modalidade de licitação, como por exemplo o pregão, para realizar esse registro de preços e você já sai como vencedor dessa licitação. Os 3 instrumentos que veremos a partir de agora são realizados antes da licitação, ou seja, de forma complementar. Então, o terceiro instrumento é registro cadastral. Para você entender o que é o registro cadastral, você vai lembrar do SICAF, ou SUCAF, ou SUCAPES, CADFOR. Veja que cada órgão chama esses cadastros de uma forma. Isso significa dizer que nós teremos, segundo a nova lei de licitações, um cadastro unificado que vai substituir todos esses cadastros. Ao invés da empresa que vai participar da licitação realizar um cadastro lá no município tal, ela terá um cadastro único que ela poderá participar de licitações do país todo.
Conta para mim aqui nos comentários como esse cadastro chama aí no seu estado ou no seu município. O registro cadastral unificado vai gerar ganhos de eficiência e diminuição de custos, porque ele vai possibilitar que os licitantes antecipem os cadastros, apresentando os documentos de habilitação, ou seja, documentos da área jurídica da empresa, da área fiscal, técnica e financeira. E esse cadastro poderá ser utilizado em várias licitações, ou seja, ele não vai ter que apresentar toda essa documentação toda vez que ele for participar de uma licitação em outro estado, em outro município, ou mesmo naquele órgão que ele sempre licita. E nesse cadastro também conterá as penalidades que a empresa já sofreu quando executou um contrato de forma irregular e também constará o desempenho dos fornecedores. É dizer, toda vez que houver um contrato, a administração pública fixará uma nota da execução daquele contrato e isso vai para esse registro cadastral. E esse registro de desempenho poderá ser utilizado como critério para avaliação da qualificação técnica da empresa, como pontuação técnica em licitação, ou até mesmo como critério de desempate na licitação. Veja essa imagem do SICAF. Atualmente ele se aplica ao governo federal, embora outros órgãos estaduais e municipais também possam utilizar desse cadastro. Aqui é a forma como você consulta se a empresa está com o cadastro em dia, atualizado. Mas atenção, no PNCP consta a seguinte informação. O Sistema de Registro Cadastral Unificado, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas da União em sede do Acórdão 2852 de 2021 do plenário, pressupõe estabelecimento de competência regulamentar sobre a matéria. É dizer, para que a União possa tratar desse tema, você precisa modificar a nova lei de licitações. Inclusive, tem um projeto de lei número 249 de 2022 que está tramitando no Congresso justamente para adequar a nova lei de licitações. Então, lá no artigo 87, onde fala desse cadastro, será acrescentado que esse instrumento ocorrerá na forma disposta em regulamento do Poder Executivo Federal. Isso porque você está mexendo com cadastros, com competências de estados, de municípios, e a União ela não é superior a esses entes, ela precisa ter uma disposição em lei para que ela possa interferir nesses cadastros das licitações desses entes. Então, esse registro cadastral unificado só vai funcionar quando houver aprovação e sanção desse projeto de lei 249 de 2022 e, após isso, a União regulamentar o tema, porque assim ela terá competência para regulamentá-lo, e depois, quando ela desenvolver esse módulo no PNCP, ou seja, tem a parte tecnológica, a parte de estrutura da União para poder receber esses cadastros das empresas que licitam no país todo. Esse instrumento não está pronto para o uso. E até lá, os estados, municípios continuam usando aqueles cadastros que já usavam desde a Lei 866. Veja, esse é o projeto de lei 249 de 2022. Ele foi alterado para incluir também essa necessidade de alterar a legislação quanto ao registro unificado. E consultando o andamento neste mês de julho de 2025, ele já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado, mas foi para o Senado. E no Senado, desde 26 de junho de 2023, ele está aguardando a designação do relator, ou seja, esse projeto de lei está parado, já tem 2 anos, e não temos notícia. Pode ser que ocorra um interesse, que eles façam até outro projeto de lei ou acelere a tramitação desse, mas a questão é, enquanto não tiver o projeto de lei, não tiver a regulamentação do projeto de lei e também a estrutura tecnológica e física da União para receber esses cadastros, os entes continuam usando os seus próprios cadastros. 4. Da pré-qualificação. Aqui a palavra-chave é pré-qualificação mesmo, de empresas e de bens. A pré-qualificação é definida como um procedimento pré-licitação, ou seja, você convoca por edital empresas que possam mostrar que já possuem aquelas condições de habilitação para prestar determinados serviços ou que possuem um objeto que atende à necessidade da administração. E depois você vai fazer uma licitação que utilizará essas empresas ou esses bens. Esse instrumento dá racionalização aos processos licitatórios e reduz custos para os licitantes, porque já existe essa análise prévia se a empresa tem competência técnica para executar aquele objeto ou se aquele bem atende à necessidade da administração. Então, quando a licitação vier, essa parte já estará decidida, já houve a pré-qualificação dos interessados. Então, você vai aferir previamente a capacidade técnica dessa empresa ou daquele produto e vai utilizar para licitações futuras ou mesmo contratações diretas. Essa pré-qualificação não é algo tão novo, já era previsto lá no artigo 114 da Lei 866 de 1993 e era utilizado para a qualificação técnica de interessados em participar daquela licitação futura. Essa pré-qualificação é chamada de subjetiva, ou seja, você seleciona fornecedores. Nas licitações da Copa e Olimpíadas, e a lei do RDC e na legislação das estatais, essa modalidade foi ampliada, expandida
também para qualificar bens que atenderiam à administração nas licitações futuras. Então, veja, a nova lei de licitações incorporou essa ideia e agora você pode selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou serviços objetivamente definidos, ou seja, o licitante já foi qualificado, já foi habilitado juridicamente, financeiramente, tecnicamente e poderá participar da licitação ou da contratação direta, ou bem que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidos pela administração. Você já faz um filtro de quais bens atenderão aquelas licitações futuras. Então, você faz a pré-qualificação e depois você pode fazer uma licitação restrita a esses licitantes ou bens pré-qualificados. É como se você adiantasse, então, quais licitantes possuem capacidade para realizar aquele objeto ou quais bens atenderão a administração e quando você vai licitar, isso já está resolvido. Um exemplo trazido de pré-qualificação subjetiva é a contratação de empresa para realização de futuros e eventuais serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária em diversas ruas do município de Catunda, no Ceará. Observe que o edital fala que é uma pré-qualificação subjetiva e específica, e as licitações subsequentes a essa pré-qualificação ocorrerão na forma eletrônica, na modalidade concorrência, menor preço, de acordo com a nova lei de licitações. Aqui são trazidas as regras para a pré-qualificação subjetiva, comprovar a experiência profissional, demonstrar qualificação técnica relativa àquele objeto que será contratado futuramente e solidez financeira. Você já faz um filtro de quais empresas estão qualificadas quando a licitação sair. A pré-qualificação gera redução de riscos. Você vai identificar e eliminar os problemas de qualidade de desempenho de empresas ou de bens antes dessa licitação. Aqui nós temos um modelo de pré-qualificação permanente da Casa da Moeda do Brasil e é mencionado que o processo de pré-qualificação se aplica aos materiais considerados de grande relevância estratégica, financeira e operacional e ainda de alta complexidade e que possuam um mercado restrito. Esse procedimento está permanentemente aberto, você pode se pré-qualificar a qualquer tempo. E se tratam de materiais que eles optaram em já realizar pré-qualificação para ver quais empresas, quais produtos vão atender às licitações futuras. Veja que são coisas específicas, caixa de papelão para moedas, tinta calcográfica, bandas holográficas, dentre outros. 5. Chegamos no último procedimento auxiliar, o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Ele é utilizado quando a administração vai solicitar à iniciativa privada, ou seja, às empresas, ante edital de chamamento público, a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Dessa forma, a administração propõe um problema e interage com a iniciativa privada buscando soluções para aquele problema. E atenção, olha o que a lei fala sobre esse PMI. Não atribui ao realizador direito de preferência no procedimento licitatório, ou seja, a empresa trouxe uma solução, mas não quer dizer que ela vai ter preferência quando ocorrer uma licitação. Não obriga o poder público a realizar a licitação, pode ser que ele veja que aquele problema não é tão grande mais e não queira usar esse estudo que foi feito pela empresa. Ele não implica por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, ou seja, a empresa vai apresentar esse estudo, esse projeto de forma gratuita. E será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedado, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. O PMI não resulta em dispêndios financeiros por parte da administração, nem obrigação de realizar a licitação ou remunerar esse particular posteriormente. Se ela realizar a licitação algum dia, o vencedor vai remunerar essa empresa que apresentou o melhor estudo, o melhor projeto. Esse instrumento está gerando muita polêmica porque a gente sabe, não existe almoço grátis, ninguém trabalha gratuitamente. Pode haver interesses escusos quando alguém fornece alguma coisa gratuitamente, mas a lei pensa que alguma empresa pode de fato querer ajudar a administração pública trazendo uma solução para um problema agora, porque ela sabe que depois, futuramente, se aquilo for aprovado pela administração, pode ter licitações no país todo e ela vai poder participar dessas licitações. Então ela ajuda a administração a resolver aquele problema de forma inovadora, porque ela sabe que futuramente ela terá várias oportunidades, se aquilo for aproveitado pela administração. E aqui você está abrindo para vários interessados, você não está recebendo um projeto, um estudo de uma empresa qualquer. Você está abrindo a vários interessados trazerem solução, compartilhar o seu conhecimento com o setor público. Então veja, o PMI gera uma cooperação para resolver um problema público. Uma particularidade, quando a gente falou de modalidades de licitação, nós temos vídeo aqui no canal, nós temos a modalidade do diálogo competitivo, que de certa forma também se trata de um diálogo com o mercado, trazendo inovação para a administração. Mas a gente tem diferença aqui.
No diálogo competitivo, a administração já decidiu que vai licitar. Então, quando ela solicita apresentação de propostas de soluções pelo setor privado, ela já tem que ter recurso financeiro. É uma fase da licitação. Aqui no PMI, não. Ela vai solicitar uma ajuda gratuita do mercado. Se ela resolver fazer a licitação algum dia, ok. Se não, o particular não será ressarcido. Lá no diálogo competitivo, enquanto modalidade de licitação, somente aqueles que foram selecionados na primeira etapa poderão participar da licitação de apresentação de preço, por exemplo, daquela solução que foi escolhida. Aqui no PMI, não. Depois, quando você abrir a licitação, todas as empresas poderão participar. Em ambos os casos, tanto no diálogo quanto no PMI, a empresa que elaborou o projeto também pode participar da licitação. Um exemplo aqui de procedimento de manifestação de interesse da Prefeitura Municipal de Vitória, o objeto é recebimento de projeto de viabilidade técnica, ambiental, operacional e jurídica com vistas à modernização e exploração de uso de resíduos da biomassa de coco verde. Neste caso, há um interesse da administração em buscar soluções para lidar com esses resíduos da biomassa do coco verde. E ela fala, olha, mercado, o que vocês têm aí de solução? Traz aqui para mim as propostas. Vou fazer um procedimento de manifestação de interesse dessas empresas em ajudar a administração. Se um dia eu quiser licitar alguma delas, vocês poderão participar da licitação. Veja o que o edital fala. A realização pela iniciativa privada de projetos em decorrência desse procedimento de manifestação de interesse não obriga o poder público a realizar a licitação, não atribui direito de preferência no processo licitatório, se ele for realizado, e não implica por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, se ela for realizada algum dia, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Mas como isso vai funcionar? Como você vai estimar o preço desse estudo que a empresa apresentou para que possa remunerá-la se ocorrer essa licitação? Todos esses procedimentos, como vimos, devem ser regulamentados pelos municípios, pelos estados, pela União. Resumindo, então, para você nunca mais esquecer a diferença entre esses 5 procedimentos auxiliares trazidos pela nova lei de licitações. 1. Credenciamento. Você vai lembrar que a administração vai contratar todas as empresas, portanto, é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Sistema de registro de preço. A administração registra preço daqueles bens, daqueles serviços, para contratar ao longo do ano, ou seja, são contratações futuras. Não há um contrato imediato após a elaboração da ata de registro de preços. 3. Registro cadastral. A ideia é substituir o SICAF e os cadastros locais, mas esse instrumento ainda não pode ser utilizado pelos órgãos, pois depende de regulamentação. 4. Pré-qualificação. A administração está adiantando a análise de quais bens ou empresas poderão participar de licitação futura. PMI. Procedimento de manifestação de interesse. A administração busca soluções junto ao mercado, as quais poderão ser licitadas ou não. Tá vendo como a nova lei de licitações não é nenhum bicho de 7 cabeças? Cada procedimento auxiliar tem sua função específica. Entendendo isso, você já se coloca à frente de muitos que nunca pararam para estudar sobre o tema. Agora me conta qual desses procedimentos auxiliares você já viu ocorrer aí no seu setor ou na sua empresa. E se você quer continuar aprendendo sobre a nova lei de licitações sem surtar, já se inscreva no canal e ative o sininho, pois toda semana temos conteúdos práticos como esse. Curta e compartilhe o nosso conteúdo.